Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse dia de hoje, iremos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, do versículo 14 ao 20, onde nós vamos hoje observar de Jesus, mais uma vez, ensinando um pouco sobre o que é ter fé. E como a condição da nossa fé se encontra, a importância de nós termos uma fé com qualidade. E quando eles se reuniram ao povo, o homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei até os discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de estar-vos? Trazei, Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostardas, direi a esta montanha: transporte daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, nós estamos olhando Jesus Cristo, dando mais um ensinamento aos seus discípulos, e toda vez que Jesus quis dar um ensinamento aos seus discípulos, Jesus também está ensinando a sua Santa Igreja. Então nós observamos ali que Jesus se encontra num contexto onde ele estava ali pregando a multidão novamente, ensinando algo ao povo que estava ali, mas a palavra do Senhor fala que vai se aproximar um homem a Jesus. E este homem, se aproximando a Jesus Cristo, vai pedir e clamar aos seus pés: Senhor, tende piedade de meu filho, porque ele é lunático, ou seja, meu filho é um doente, o meu filho ele está com problemas. A palavra fala que este filho estava possuído por um demônio, mas antes disso, Jesus já tinha enviado os seus discípulos a alguma missão. Então os discípulos já estiveram na casa deste homem, ali para tentar curar aquele menino, mas nós podemos observar que Jesus está com os seus discípulos, ensinar os seus discípulos, mas também observamos a limitação daqueles discípulos de Cristo, porque muitas das vezes que aqueles discípulos olhavam Cristo fazer milagres, muitas das vezes que nós olhávamos os discípulos Cristo fazendo os milagres que aconteceriam, os seus discípulos não acreditariam que eles também conseguiriam fazer tais coisas. Mesmo Jesus um dia falando com eles: olha, vocês farão milagres maiores do que eu faço. Mas só que essas palavras ainda não tinham alcançado o poder, o coração dos seus discípulos, porque os seus discípulos estavam na casa deste homem, tentando ali curar este menino. A palavra fala que o pai falou: olha, os seus discípulos não deram conta de expulsar. E a palavra fala que Jesus repreende os seus discípulos, porque ele já tinha ensinado aos seus discípulos, tinha falado com ele acerca de fé. Então quando ele fala com seus discípulos ouvem. A palavra fala que os seus discípulos não colocam essa fé em prática, a ponto deles repreender o demônio que está no menino, e a palavra fala que eles não conseguem tirar aquele demônio. Então Jesus repreende com a sua palavra o demônio, e a palavra fala que o demônio sai daquele menino, e aquele menino é curado. Então Jesus repreende os discípulos porque, e falam com eles: olha, vocês são muito incrédulos, vocês ainda têm um coração muito duro, vocês ainda andando comigo, caminhando comigo, vocês ainda não compreenderam o que é ter fé. Então a palavra fala que ao terminar aquele momento, os discípulos procuram a Jesus Cristo para quê? Para obter uma resposta de como eles poderiam ter uma fé daquelas. E isso me encanta, de como uma pessoa procura outra para conversar. Quando Jesus se retira daquele local, a palavra fala que os discípulos se aproximam para quê? Para entender como eu posso fazer também tais coisas. Como eu posso ter uma fé dessa que o Senhor está me dando? Porque eu não posso continuar acreditando em Ti, eu não posso continuar caminhando contigo, mas ainda sendo repreendido por uma fé que eu ainda não entendi. Então a palavra fala que Jesus vai tomar a palavra e vai falar com os seus discípulos: olha,
A sua fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. A sua fé tem que ser como um grão de mostarda, porque no dia que ela for como um grão de mostarda, vocês vão falar para aquela montanha e vão falar para ela: olha, transporte daqui para lá, e se você tiver fé, isso vai acontecer. Jesus quis ensinar os discípulos e quer nos ensinar que o quê? O grão de mostarda, ele é uma pequena semente, é uma minúscula semente. Quem olha para aquela semente fala que não vai dar em nada. Quem olha para aquela semente fala que não pode sair nada dali. Mas quando aquele grão de mostarda ele é plantado em um terreno fértil, a palavra fala que ele vai crescer. E ele vai crescer de uma forma tão grande que ele vai abrigar os pássaros, e os pássaros vão fazer ninho dentre ele, porque é um pequeno grão, mas é um grão que dá árvores grandes. É um grão que dá alguns frutos grandes, mas nós observamos que Jesus quer ensinar aos discípulos o quê? A fé ela não pode estar em tamanho, a fé ela não pode estar no momento em que você ora, porque muitas vezes nós oramos e falamos assim: Senhor, eu oro muito, eu acredito muito, mas quando as coisas acontecem na minha vida, algo impossível, a minha fé ela não é capaz de acreditar naquele milagre. A minha fé não é capaz de acreditar em tal conversão. Mas quando nós olhamos Jesus querendo ensinar os seus discípulos, Jesus não quer ensinar em questão de quantidade. Jesus não quer ensinar em questão de tamanho, mas sim de qualidade. Porque o grão de mostarda é um grão pequeno. O grão de mostarda é um minúsculo grão, mas é um grão que tem uma qualidade de um tamanho de dar uma árvore grande. Ou seja, não adianta ter uma fé grande, não adianta ter uma fé que você ora 24 horas, mas quando acontecer algo na sua casa, quando acontecer algo na sua família, quando acontece algo no contexto que você está vivendo, se a sua fé não for capaz de acreditar que o impossível pode acontecer, a sua fé ela não tem qualidade. Então muitas vezes nós apresentamos isso às pessoas, nós apresentamos ser pessoas boas demais, nós apresentamos ser pessoas com fé enormes demais, nós apresentamos a nossa fé com o tamanho das nossas obras, mas quando acontece algo que eu preciso acreditar no impossível de Deus, aquela minha fé, ela não tem uma qualidade para que eu possa crer que aquilo vai acontecer. O que a palavra quer nos dizer? Que a nossa fé ela tem que ter qualidade, a nossa oração tem que ser com qualidade. Talvez você reza pouco, mas reza com qualidade. Não adianta rezar 24 horas e rezar somente em quantidade, porque não se baseia nessa questão. Se baseia na qualidade do que eu acredito, se baseia na qualidade de quando eu leio a palavra, porque muitas pessoas leem a palavra, mas não absorvem. Muitas pessoas lêem 3 a 4 capítulos por dia, mas não absorvem nem aquilo que ela leu. Você pode ler um capítulo por dia, você pode ler alguns versículos, mas se você absorver, colocar qualidade naquilo que você está lendo, aí sim a sua fé está no tamanho do grão de mostarda. Mas nós olhamos sempre para o lado maior, nós olhamos sempre em quantidade, ou seja, quanto mais eu faço, a minha fé está ali, quanto mais eu acredito, a minha fé está ali, quanto mais eu ando, quanto mais eu prego, quanto mais eu leio, a minha fé está ali, mas isso está errado, porque a qualidade do que você está fazendo é o que vai determinar a sua fé no momento de crise. A qualidade do que você está pregando, a qualidade do que você está orando, é essa qualidade que vai te segurar na hora que você pensar em voltar para trás. É isso que Jesus quer ensinar os discípulos. Olha, vocês andam comigo, vocês viram os milagres, vocês fizeram até alguns milagres, mas a sua fé ainda não tem a qualidade o bastante de salvar uma pessoa, de libertar uma pessoa de um espírito maligno, porque vocês olharam para o menino e não deram nada, vocês oraram para aquela criança e nada aconteceu, porque o olhar humano de vocês falaram que é impossível aquele menino ser curado, mas Jesus mostrou para eles que apenas uma palavra, Jesus curou aquele menino. Jesus foi Deus, sim, nós acreditamos, mas Jesus curou ele na base da qualidade da fé. Então, se eu não acreditar no que eu estou fazendo, se eu não acreditar no que eu estou orando, se eu não acreditar no que eu estou lendo, se eu não colocar qualidade no que eu estou fazendo hoje, amanhã isso não vai ser o suficiente para aquilo acontecer em minha vida. Então nós observamos hoje pessoas que andam nessa fé, que andam numa fé olhando a quantidade, mas a fé ela não é quantitativa, ela tem que ser qualitativa, ela tem que ser com qualidade. O que eu faço com Cristo hoje tem que ser com qualidade. O que eu faço na comunidade tem que ser com qualidade.
As passagens que eu leio tem que ser com qualidade, porque a palavra vai entrar no seu coração e você vai absorver aquilo que você está lendo. Então não adianta nós olharmos simplesmente pelo número de coisas, mas sim pela qualidade do que eu as faço. Porque Jesus vai olhar para uma montanha enorme e vai falar para os discípulos: olha, no dia que a sua fé for como um grão de mostarda, que um grão de mostarda é pequeno, mas tiver qualidade, vocês olharão para o impossível e vai falar: montanha, se atire dali para lá, e isso vai acontecer. Mas Jesus quer mostrar para os discípulos que quando eu creio, eu acredito naquilo de Lucas 1, versículo 38, que para Deus nada é impossível. Que quando eu creio, eu acredito nas palavras de Deus, que para Deus nada é impossível. Que quando eu creio, eu acredito em Filipenses 1, que para Deus todas as coisas são possíveis. Ou seja, muitos de nós andamos com Cristo, mas não tem qualidade na fé. Muitos de nós frequentamos igreja, mas ainda não temos qualidade, porque basta acontecer algo, basta acontecer alguma crise, eu olhar para tudo que estou vivendo e abandonar a Cristo. Isso não é qualidade de fé. Qualidade de fé é você ver uma pessoa lutando por uma doença, mas permanece na oração. Qualidade de fé é você ver uma mãe que luta pelo seu filho, que está na droga, mas permanece na oração. Qualidade de fé é você ver uma esposa que luta pelo marido, ou um marido que luta pela esposa, e nada está acontecendo, mas a pessoa está fervente na oração. Isso sim é qualidade de fé. O que nós temos que pedir hoje é a Deus essa qualidade. Nós temos que pedir hoje: Senhor, eu já fiz muitas obras, eu já fiz muitas coisas, mas hoje eu quero ter uma fé verdadeira, uma fé que vai me ajudar a auxiliar também outras pessoas, uma fé que eu possa olhar o impossível de Deus e dentro do impossível acreditar no sobrenatural de Deus que vai acontecer. Muitas vezes nós não acreditamos nem em nós, porque quantos foram as vezes que nós olhamos para dentro de nós, ainda caminhando com Cristo, fazendo a obra para Deus, e olhamos para dentro de nós de forma desprezível, e falamos assim: olha as minhas misérias, olha como eu sou, mas eu não sei vocês. Mas nós temos que ter uma fé de qualidade, de quê? De olhar para o seu passado, de olhar para a sua pessoa e falar: Senhor, eu ainda tenho misérias, mas eu te peço, Senhor, cura-me. Me ajude a ter uma qualidade nesta fé, Senhor. Me ajude a ser uma fé, uma chama, Pai, que nunca se apaga. Uma chama que ainda continua entre os desafios que vai me acontecendo. Porque os discípulos, nós observamos que eles passaram por muitas coisas com Cristo, mas quando a palavra fala que Jesus é tirado deles, os discípulos se escondem porque estão com medo da perseguição. Ou seja, mesmo eles ouvindo isso, eles ainda deixaram com que o medo tomasse conta deles e ainda arrancasse deles aquela fé com qualidade. Nós observamos isso na Sagrada Escritura, que muitos de nós andamos por meio da nossa natureza, nós andamos por meio daquilo que eu vejo, mas São Paulo fala que a fé não é o que eu vejo, mas sim a fé vem por ouvir. Ou seja, eu não posso colocar minha fé na cena que eu estou vendo hoje, eu devo colocar minha fé na cena que vai acontecer, que é a cura que vai acontecer, que é a libertação que vai acontecer, que é uma conversão que vai acontecer, que é uma comunidade que pode ser curada. Ou seja, é essa fé que nós temos que ter. Porque se eu não tenho essa fé, se eu tenho uma fé morna, se eu tenho uma fé que eu só faço as coisas, eu ainda não entendi o que é estar com Cristo. Nós olhamos Lázaro e a sua irmã Marta e Maria. A palavra fala que Maria, quando vê Jesus, se joga aos pés do mestre. Para quê? Para ouvir os ensinamentos do mestre. Ou seja, Maria estava querendo ter uma fé com qualidade, enquanto Marta queria mostrar a sua fé no serviço, enquanto Marta mostrava a sua fé no trabalhar, mas não parava para escutar a Cristo. Ou seja, a fé dela se baseava no que ela fazia. Mas isso está errado. A nossa fé, ela se baseia naquilo que eu estou hoje vivendo com Cristo. Ela se baseia naquela oração que eu contemplo. Ela se baseia naquele texto que eu rezo, devagar, mas contemplando. Ela se baseia na Sagrada Escritura que eu leio, contemplando o que está acontecendo. Então nós não podemos andar mais
com uma fé de querer só mostrar a quantidade da minha fé, não. A nossa fé ela tem que ter uma qualidade boa. A nossa fé ela tem que ter uma qualidade maravilhosa. A nossa fé tem que ter uma qualidade, meu irmão, que nada faça com que você pare, que nada te desanime, que as crises jamais não te atacam. Uma qualidade de fé em que você possa estar trancado no seu quarto, em que a depressão quer entrar e você vai falar, não vai, porque a minha fé ela tem qualidade. A minha oração tem qualidade. Então nós temos que ter essa fé hoje, uma fé no tamanho de um grão de mostarda, ou seja, nós olhamos para um grão de mostarda, um pequenez grão, nós olhamos e desprezamos e falamos, olha, não pode sair nada desse grão, mas sai, meu irmão, mas sai ali um arbusto enorme, aonde os pássaros vão se aninhar sobre ele, ou seja, a partir da hora que eu coloco qualidade na minha fé, pessoas vão se abrigar nela. Eu vou me transformar uma tenda para que pessoas possam conhecer a Jesus Cristo através da minha fé. Nós nos tornamos ali uma referência para as pessoas, porque a sua fé tem qualidade, a sua oração tem qualidade. Então que nós possamos hoje meditar neste evangelho e pedir a Deus, Senhor, eu tenho feito muita coisa para Ti. Eu tenho trabalhado muito, Senhor. Eu não tenho parado em um momento, mas a minha fé, ela está se baseando na quantidade, ó Pai. Eu quero a partir de hoje qualidade na minha fé. Qualidade de que nada me desanime. Qualidade em que as tristezas não me param. Qualidade em que as crises, a perseguição não vai mais me parar, ó Pai. Peça ao Senhor essa qualidade, meu irmão. Peça ao Senhor que a tua fé seja como um grão de mostarda. Que ainda ela está pequena. Que ainda ela está lá no fundo da terra. Mas que quando ela crescer, ela vai transformar todo o seu ser. Ela vai transformar toda a sua casa. Ela vai transformar todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque é uma fé que tem qualidade. É uma oração que tem qualidade. É uma leitura bíblica que tem qualidade. E aquilo que tem qualidade, meu irmão, é formado na rocha, aonde ninguém vai poder arrancar. É como aquela semente que o semeador saiu a semear e ela foi plantada num terreno fértil. Quando ela é plantada, ela vai criar raízes para depois crescer. Que a nossa fé tenha raízes, que a nossa fé seja uma fé pequena, mas com qualidade. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.